Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai desenhar o corte AB. Então nós temos aqui um exemplo, nesse exemplo nós temos aqui uma planta baixa de um escritório, tá? Representado por um ambiente com duas portas e com uma janela aqui nessa parede, outra janela, mais duas aqui e mais uma janela. Então, 1, 2, 3, 4, 5 janelas e as duas portas. Muito bem. Esse ambiente aqui, ele mede 5 metros. Então, o corte que eu estou representando aqui se chama corte AB. Ele atravessa o ambiente nessa posição e a seta está indicando que está olhando para lá. Então, a gente está vendo aqui a parede com as duas portas e uma janela no centro. Muito bem. Qual é a largura desse vão, onde a gente vai ter essa visão? A cota está indicando que tem 5 metros. Então, eu vou pegar essa medida de 5 metros e eu vou desenhar, usando a régua, aqui nesse espaço onde eu já tenho aqui a margem pronta e a legenda. O local da legenda. Então, 5 metros na escala 1/50 significa 10. Então, eu vou centralizar e vou desenhar aqui 10 centímetros. Porque os 10 centímetros correspondem aos meus 5 metros na escala 1/50. Muito bem, fiz um desenho. Agora eu vou com o esquadro, certo? Eu vou fazer as paredes. Então, eu coloco o esquadro, ele apoiado na régua, e eu tenho como garantir que a reta fique perpendicular. Então, eu faço isso e faço isso. Muito bem. Essas linhas indicam as paredes. Então, com a régua, eu vou aqui marcar 3 milímetros para fora, porque os 3 milímetros na escala 1/50 representa 15 centímetros. Então, daqui para cá, eu marco mais 3 milímetros para fora. São 3 tracinhos pequenos. Pronto, já indiquei. Agora, eu vou colocar aqui para baixo uma diferença de altura. Digamos que o piso dentro desse ambiente seja 15 centímetros acima do nível do terreno. Então, lá venho aqui com os 3 milímetros também. Então, dessa forma, eu tenho aqui a parte do terreno, tá? Muito bem. Vou agora colocar minha régua, de preferência essa parte mais larga, sobre essa linha. E aí, com o esquadro, você desliza o esquadro sobre a régua. Então, não precisa botar força. Eu me baseei por essa linha e andei com o esquadro para fora, nessa marcação que eu já tinha feito de 3 milímetros para fora. Dessa forma, eu consigo projetar a parede. E da mesma forma, eu venho para cá e indico aqui também. Meu traço tem que ser um traço claro. Bom, agora que eu desenhei, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou agora marcar as alturas. Então, pelo desenho que eu mostrei a vocês, tem 3 metros de altura o pé direito. E a parte mais alta no centro tem 4. Então, eu vou marcar aqui o dobro de 3, né? Que dá 6. Do lado de cá também, os 6 centímetros. Vou marcar aqui o centro do ambiente. E nessa linha aqui do centro, eu vou poder marcar a altura mais alta do meu telhado. A altura mais alta do telhado ficou com 4 metros. Então, como tudo é dobrado, então 8. Muito bem. Então, eu tenho agora como... Vou apagar um pouco aqui, certo? Essas linhas que estão muito grandes. O traçado é claro, então não prejudica meu desenho. Pronto. E aqui eu vou poder fazer isso. Eu vou ligar esse ponto mais baixo para o ponto mais alto. Um traço claro, passando um pouco para fora. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Porque esse telhado, ele é simétrico. Muito bem. Vou agora marcar a espessura da laje. Essa laje também tem 15 centímetros, que dá 3 milímetros. Então, 1, 2, 3 tracinhos pequenos. 3 tracinhos pequenos.
Da mesma forma aqui eu também vou marcar 3 tracinhos pequenos. E vou apoiando o esquadro novamente na régua. Eu coloco o esquadro na reta que eu acabei de desenhar. Em seguida, pego a régua, ó, e dou esse apoio aqui. Dessa forma eu consigo deslizar o esquadro, deixando a reta paralela. Agora venho, coloco o esquadro primeiro. Em seguida, apoio a régua e ando com o esquadro. Muito bem. A casa dá para se notar, né? As paredes já estão levantadas. Então, eu agora vou fazer o beiral. O beiral é essa parte que avança para fora. Ele vai ter 70 centímetros. O dobro de 70 centímetros dá 1,40 m. Então, aqui vai ficar 1,4. 1,4 aqui. 1,4 do lado de lá. Então, 1. Aqui é 1,5. Então, em 4 volta um pouquinho. Muito bem. Dessa forma, eu posso apagar as linhas que estão em excesso. E aqui eu posso fazer esse acabamento da laje. Muito bem. Acima da laje vai estar as telhas. Vão estar as telhas. Então, eu vou marcar mais 3 milímetros aqui. Mais 3 milímetros. E mais 3 milímetros do outro lado. E vou novamente fazer esse processo. Primeiro apoia o esquadro, depois a régua. E anda com o esquadro. Muito bem. Agora, do outro lado, apoia o esquadro, depois a régua. E anda com o esquadro. Pronto, então já marquei aqui o local das telhas. Vou dar esse acabamento aqui, finalzinho da telha, aqui. Muito bem. Essa construção, segundo a planta baixa que eu mostrei, eu tenho que desenhar aqui uma porta de cada lado. Então, essa porta, a altura padrão é 2,10 m. Então, na régua, tudo é dobrado, né? Então, eu vou marcar aqui 4,2. 4,2 como altura da régua, da porta. Muito bem. Não vou marcar do outro lado não, porque eu tenho como andar com o esquadro e fazer essa marcação. Vou marcar a largura da porta. A porta, ela vai ter 80. Então, o dobro de 80 aqui vai dar 1,6. Da mesma forma, daqui pra lá, 1,6. Muito bem. Então, vou desenhar as portas agora. Coloco o apoio aqui da régua, em seguida o esquadro. Eu vou andar com ele aqui do lado, vai fazer isso. Vou andar aqui ao lado, fazer isso. Certo? E agora, eu vou colocar aqui o esquadro. Em seguida, a régua apoiando o esquadro. E eu posso andar nesse sentido também. Então, aqui eu faço o fechamento das pontas. Para dar um acabamento mais bonito, eu faço um friso. Tá? Para dar um acabamento. Da mesma forma, eu posso dar esse acabamento aqui também. Tô fazendo essa gradezinha da porta, acrescentando uma medida que não precisa ser medida na régua. É uma medida que a gente faz tão pequenininha que basta você acrescentar, como se fosse um contorno, a grade da porta. Muito bem. Agora, falta representar aqui no centro a janela. Então, por que eu vou representar uma janela? Porque na planta baixa, eu tenho aqui uma porta, outra porta e tem uma janela. Então, a visão que eu tô tendo pelo corte que eu atravessei é pra lá. Então, eu tenho que indicar essa janela. Quanto é que ela mede? 1,40 m. E qual é a altura dela? 1,10 m. O peitoril tá representado aqui embaixo, tem 1 metro.
Então, eu vou agora marcar. A altura da janela vai bater no alinhamento total da porta. Então, eu vou marcar a altura da janela. Ela tem 1,10 m e o peitoril tem 1 metro. Se o peitoril tem 1 metro, então aqui o dobro é 2. Pronto, pra lá vai dar certinho 1,10 m, que é 2,2 na régua. Bom, com essa marcação e com o apoio dos esquadros ou da régua com esquadro, eu faço a base da janela. Faço a base da janela. Faltou marcar a largura, então volta. Quanto é que ela tem? Na planta baixa está dizendo que tem 1,40 m. Então, se ela tem 1,40 m, dá 2,8 centímetros. Que eu vou dividir no meio, então termina ficando 1,4 para cada lado. 1,4 e 1,4. Total dá 2,8 centímetros para corresponder a 1,40 m. Muito bem, então, venho agora, eu posso usar um esquadro, 2 esquadros, como posso usar o esquadro na régua. Um deles apoia o outro, tá vendo? Aqui eu vejo, tá ok, tá ótimo. Então, venho, deslizo e deslizo. Muito bem. Essa parte que tá passando, a gente apaga um pouco, tá? Essa parte também vai ser apagada, aqui também. Pronto. E aí, pra finalizar, eu vou fazer aquela gradezinha por fora. Então, aqui, certo? Vou fazer uma medidazinha qualquer. Aqui, vou marcar o centro da janela. Digamos que seja uma janela com 2 folhas. Aqui, tá? E aqui eu viro. Uso o apoio novamente, um apoia no outro. Ajeito aqui. Ajeito aqui. E aqui. Muito bem. Então, aqui tá representado a janela. Aqui a porta. Eu posso marcar nessa mesma altura da janela. Eu posso fazer aqui uma representaçãozinha com 2 tracinhos indicando a abertura do trinco da porta, certo? E aqui eu vou representar a janela. Na planta baixa, nós temos aqui a representação de uma janela alta. Ela tem 30 centímetros de altura. O peitoril é 1,80 m. Então, eu vou marcar essa medida de 1,80 m. Vou marcar essa medida de 1,80 m, que é o peitoril dela. Tudo aqui é dobrado. Então, 1,80 vezes 2 vai dar 3,60. Então, 3,6 centímetros é aqui. E o total dela, ela limita com a altura total da porta. Então, já tá marcada ali. Da mesma forma que do lado de cá, eu tenho uma outra janela, uma janela baixa, que mede 80 centímetros por 1,10 de altura. Então, ela tem 80 centímetros e tem 1,10. Então, eu vou pegar o limite total da porta e a partir dali eu vou baixar. Se ela tem 1,10 m, eu vou marcar aqui 2,20 de cima para baixo. Mas como ela tem a mesma altura dessa outra, então eu já posso até me basear pela medida dela, dessa primeira que eu já fiz. Então, ó, ela tem a mesma altura, então eu venho aqui, ó, faço isso. Porque tem a mesma medida, a mesma altura dessa outra janela, tá vendo? O peitoril. Termina aqui, assim como a janela alta também. Termina aqui. A janela alta, ela é bem estreitinha. Justamente, é uma janela muito usada em banheiros. Pronto, agora eu vou desenhar o vidro das janelas. Vou usar esquadro e outros quadros, sobre esquadro. Então, aqui, ó, vou fazer 2 tracinhos. 2 tracinhos. Certo? E agora eu tenho como escurecer a parede. Eu já tô finalizando o desenho. Aqui e aqui.
Da mesma forma, eu vou andar mais um pouco pra cá. Vou fazer a janela. Como é que eu faço a janela? Desenhando 2 tracinhos aqui dentro. 2 tracinhos. Escurecendo as paredes. Que a parede foi cortada. Então, a parede fica um traço forte. Muito bem. Pra gente finalizar, vamos desenhar o telhado. Então, você pode indicar assim o telhado, como para ficar mais completo, você vai desenhar as telhas. Então, digamos que você desenhe 50 centímetros o comprimento de cada telha, vai dar o quê? 1 centímetro na régua. Então, você sai marcando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Vira pro outro lado. Vira pro outro lado e vai marcando de fora para dentro. 1 centímetro, 1 centímetro, 1. A mão livre mesmo, como eu tô fazendo, tá? Pronto, em cima. Aí agora, você vai... Tem uma dica que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. A gente vai fazer uma linha aqui, bem pertinho da linha de cima. Você faz uma, sem ser na metade, quase colada na outra, você faz uma linha, tá? Essa linha vai servir para você fazer a inclinação da telha. Então, a telhinha, ela vai fazer isso, ela vai ficar assim, porque a gente sabe que a telha, ela tem uma parte mais alta do que a outra, que é justamente para uma telha ficar sobre a outra. Elas ficam sobrepostas uma na outra, para justamente a água descer, tá? Então, olha como ela fica bonitinha. Aqui eu já vou escurecer a laje com um traço mais forte. Eu uso sempre o mesmo lápis, tá vendo? Mesma lapiseira. Aqui escureceu o acabamento. Aqui. Da mesma forma, eu vou fazer a mesma coisa no outro. Vamos lá. Vou repetir. Eu vou fazer uma linha bem próxima à linha que eu fiz, sem ser na metade, quase junto da última. Essa linha vai servir para que eu possa fazer a queda da telha. Então, eu vou agora... Eu ligo esse ponto mais alto a essa parte de dentro. Então, vejam. Quando eu faço isso, aí eu saio repetindo, somente deslizando o esquadro. E aí eu ligo a parte mais alta para a parte mais baixa, parte mais alta para a parte mais baixa, parte mais alta para a parte mais baixa. Então, eu levaria muito tempo se fosse fazer uma por uma. Dessa forma, eu faço tudo de uma vez. Aqui, escureço a laje, que é a laje do telhado, ela foi cortada, tá? Aqui se chama capote, é uma telha que dá um acabamento aqui em cima, para evitar que a água fique acumulada, né? Muito bem. O que mais? Pronto. Aí, aqui embaixo, você vai escrever corte AB, escala 1 para 50. Então, precisa colocar as cotas de altura, certo? Então, o desenho, ele vai ficar como tá assim. Ele vai ficar exatamente como vocês estão vendo aqui. Finalizado. Com as cotas. Esse tracejado indica a posição da abertura da porta. Não é obrigatório fazer, mas se faz muito isso. Aqui você vai escrever que isso aqui é a laje. Coloquei uns pontinhos para indicar a laje. É interessante. E você vai indicar por essa seta, você vai escrever coberta, que significa telhado, de telha canal sobre laje. Muito bem, esse desenho aqui é um exemplo para que vocês possam fazer o corte da sala 1. Aqui está a planta baixa da sala 1. A sala 1, ela tem 2 janelas e uma terceira janela que vocês ficaram de fazer. Muito bem, então o corte vai passar exatamente aqui no meio da sala 1, na direção das janelas. Então, nós vamos ver 3 janelas. Então, esse desenho que eu mostrei agora para vocês, que eu fiz agora para vocês, é bem parecido com o desenho que vocês vão fazer. Aqui o espaço é menor, só tem 5, o outro tem 7. E aqui a gente tem 2 portas na janela, quando na realidade de vocês vai ter
vai ter 3 janelas. Então, o resto é a mesma coisa. Ok, gente? A parte mais baixa do telhado tem 3, do outro lado também. E a parte central vocês colocam 4. Dessa forma, vocês vão garantir a inclinação. Ok, gente? Boa sorte no desenho de vocês. Qualquer coisa, nos falamos, tá bom? Tchau.